A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Nós continuamos com o tema Avivamento de Interesse por Deus. Hoje parte 5. E você sabe que nada é mais importante que o nosso relacionamento com Deus. Não com cobrança de comportamento, com culpa, mas pela graça. Então o sangue de Jesus nos perdoa e nos dá acesso. Porque ninguém pode chegar diante de um Deus santo se não for pelo sangue de Jesus. E ninguém pode vê-lo senão com a ajuda do Espírito Santo. Então em Cristo, no Espírito Santo, tendo relacionamento com Deus Pai e sendo restaurado o quê? Adão e Eva perderam a imagem e semelhança. Agora o Senhor quer restituir a imagem e semelhança para que nós possamos expressar o fruto. A religião, ela se contenta em estudar sobre e falar sobre. A religião é isso. Entender e falar, que nem um papagaio gosta. O coração não está envolvido. Você ouve, fala, você ouve, fala. Ouve e repete. Você entende, abre do conhecimento do bem e do mal. Você entende e explica. Quantas pessoas que entendem e explicam a Bíblia, mas não vivem, não revelam. O projeto de Deus é muito mais do que isso. Não é apenas entender o versículo. É importante entender, mas não pode parar aí. Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, mas não vêm a mim para ter vida. João 5, 39 e 40. Então é importante nós compreendermos que se nós tivermos relacionamento com Deus, nós ficaremos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É o que diz Romanos 8, 29. Se ficarmos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nós não só teremos argumentos teológicos corretos. É importante nós termos uma teologia correta, porque hoje estão cheios de seitas aí, de doutrinas de homens. Então é importante uma teologia correta. Paulo sempre primou por isso. Mas só uma teologia correta não adianta. Porque se a pessoa não tiver caráter, ela prega bem, mas é um caloteiro, é um safado, é um orgulhoso. Isso aí enfeia. Olha que a palavra, até a palavra enfeia o Evangelho. Porque prega bem, mas não tem caráter. Então, o que é mais importante? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha fé para mover montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. O que é mais importante? É o fruto. Quando lá em Gálatas 5:22 diz assim, e o fruto do Espírito é alegria, paz. A primeira coisa que ganha almas é o fruto. A alegria. Uma pessoa feliz nesse mundo caído, meus irmãos, ou é louco ou é cheio do Espírito Santo. Porque a alegria neste mundo, as pessoas estão todas carrancudas, abatidas, depressivas. A doença que mais mata hoje é síndrome do pânico e depressão. Então, não há felicidade, não há alegria. E quando o Senhor começa a formar a alegria, começa a formar a paz, o amor, a gentileza, a bondade, o fruto do Espírito Santo expressado, é a maior pregação. A maior pregação não é você falar sobre Jesus, é você expressar o fruto. Porque o fruto, ele revela Jesus mais do que qualquer coisa. Mas qualquer argumento é você dia após dia, paciente, humilde, em paz, tratando bem aquela pessoa, perdoando, sendo generoso com ela. Que é a maior pregação que isto? Expressar o fruto. Uma árvore, ela não grita, ei, eu tenho um fruto, vem pegar. Não, a pessoa olha aquela árvore, aquele fruto, perfumado, brilhante, amarelinho, aquilo ali atrai. Então, o fruto do Espírito Santo tem sido esquecido por algumas mensagens. Na atualidade haveria uma apostasia antes da volta do Senhor Jesus. E hoje você vê uma safra de cristãos que faz uma campanha atrás de outra campanha, que estão ali trabalhando para o Senhor estressados, depressivos, cansados, cobrados, tem que fazer a obra, não é? E correndo atrás de bênção, uma atrás da outra, mas o caráter não está sendo aperfeiçoado. E a Bíblia diz lá em Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, para pastores, outros para evangelistas, mestres, visando o quê? O aperfeiçoamento dos salvos. A primeira coisa que o Senhor quer trabalhar é no nosso caráter. Porque uma pessoa que não tem caráter, ainda que ela fale bonito, o caráter dela vai detonar com a mensagem. Imagina eu chego aqui, mas eu prego sobre o amor. Depois você me pega espancando a pessoa na esquina lá. O que vai adiantar a minha pregação? Vai pro ralo, meu irmão. Eu prego aqui sobre sinceridade, você me vê roubando. Eu falo aqui sobre honestidade, você me vê com safadeza. Aí você me pega lá num bar embriagado, lá passando a mão nas pessoas. O que você falou que esse cara aí...
não é digno de confiança. Então, o fruto do Espírito Santo, ele vai respaldar. Aí você pode até pregar, porque a Bíblia diz assim, aparte-se de toda iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Então, coberto com o sangue de Jesus, estamos perdoados. E aí pelo Espírito Santo nós vamos trabalhando isso como prioridade. Quando diz assim, buscai pois o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, diz lá em Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não está aqui nem ali, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é paz, amor, alegria, amor é a justiça e a capacidade de expressar o desempenho de Cristo. A justiça de Deus é a sua misericórdia, né? Então, é paz, é justiça no Espírito Santo, é alegria no Espírito Santo. Então, esse é o reino de Deus, é ganhar essas características. E o fruto, ele não grita, o fruto, ele se expressa de uma maneira extraordinária. Uma pessoa que ela ganha o fruto do Espírito Santo, ela se torna tão eficiente em revelar Jesus, mais que qualquer teólogo, mais que qualquer pastor de cruzada, porque se vê genuinamente, de uma maneira mais profunda e clara e nítida, nada revela mais Jesus do que isso. Tanto que em João 3,35, Jesus diz assim, nisto o mundo saberá que vocês verdadeiramente são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse amor não é um amor humano, ele diz, é um amor que tudo perdoa. Olha só que característica. O amor é um amor que tudo sofre. Esse amor é aquele amor que vai fazer o cristão estar num departamento no meio de ímpios e ter um desempenho extraordinário. Por quê? Ele vai sofrer calado, todo mundo falando mal do patrão por trás, ele orando, jejuando, intercedendo, dando um bom testemunho. O patrão manda ficar 1 hora a mais, ele fica 2, porque se manda dar 1 milha. Entendeu? É um funcionário excelente. Daniel se destacava pelo seu espírito excelente. Então vai haver todo mundo ali mal-humorado, ele bem mal-humorado. Todo mundo ali falando mal do chefe, ele orando e abençoando o chefe. Peraí, essa pessoa é diferente, em contraste extraordinário. Então o fruto do Espírito Santo é a coisa mais difícil de você conseguir, só que é a coisa mais preciosa. Porque uma pessoa que alcança o fruto do Espírito Santo, ela se torna eficiente em evangelizar de uma maneira agradável ao Senhor. Não cobrando o comportamento, não julgando, não sendo chato, xarope, ranzinza, goteira, mas sendo uma pessoa que cativa, né? Aí está, a graça, uma das traduções da graça é charme. Charme celestial. Em Jesus havia graça, formosura. O charme celestial, a graça é o quê? É a capacidade de cativar outros, alargar o mundo, alargar o pecado e seguir o Senhor o resto da vida. Então eles largavam sua rede, eles largavam tudo. Quando eles olhavam para o Senhor, eles diziam assim, vale a pena eu investir toda a minha vida para seguir esse homem. Veja que extraordinário nós levantarmos aqui, uma safra gerados pela graça. Uma safra de cristãos que não tem que ser cobrado. Irmão, você tem que. Se não der o dízimo, o devorador te pega. Não, nada disso, irmão. Se você não contribui por amor, com alegria, Deus não recebe seu dinheiro. Não tem nada a ver com o devorador. Nosso negócio é com o Senhor Jesus Cristo. Cada um dá conforme propôs no seu coração, com alegria. Então, essa ameaça, essa tirania, essa cobrança de comportamento gera crentes estressados. Cheio de dom, estressado, você olha para a cara dele, parece um robô. Jesus chegou, aquele povo que vivia em cima da lei, era um povo carrancudo, um povo que amava o pecado escondido e odiava o pecador. Era um povo, Jesus falou assim, eu encontrei aqui um povo exausto por dentro e abatido por fora. Então eles estavam angustiados, ovelhas aflitas e cansadas. Olha o que a religião faz com o homem. Cobra comportamento, mas não ensina como. Sem que amar. Como? Se vira. Vamos lá, tem que amar. Tem que. Mas agora, nós estamos nessa série, irmã. Porque a coisa mais importante no carro faz clique. É legal isso, né? Sabe o que é o clique? É nós descobrirmos como. Esse é o clique. Todo mundo diz que você tem que amar. Você é crente, você tem que amar. Como? Aí está. O importante é entendermos como. Porque se não entendermos o como, ainda que tenhamos a intenção, o esforço, a dedicação, se nós não soubermos como, nós não chegaremos lá. Este é um ponto extraordinário. Como?
ficar parecido com o Senhor. Você não fica parecido com o Senhor se cobrando, se policiando, se esganando. Você fica parecendo com o Senhor se relacionando com Ele. Pela graça. Porque como eu vou chegar diante de um Deus santo, sendo eu cheio de falhas? Somente pelo sangue de Jesus eu vou ter ousadia. Porque o homem que não está coberto com o sangue de Jesus, ele tem culpa. E se a nossa consciência nos condena, como é que Deus vai nos ouvir? Porque Deus ouve uma consciência perdoada. Mas o homem sempre tem falhas e fraquezas. Se ele não souber lidar, que o sangue de Jesus o purifica mesmo. Eu confessei, pastor, mas não me sinto perdoado. Ora, você vai viver por sentimento? Ou por 1 João 9, que diz, se confessarmos, ele perdoa. Vai viver pela palavra. O homem viverá, Mateus 4,4, toda a palavra. Então, tem muita pessoa que vive por sentimento. Eu acho, eu sinto, eu tenho impressão. Não. Vamos começar a ter uma fé bíblica. Está escrito e eu creio. Quando nós começarmos a viver pela palavra, a palavra vai começar a nos honrar. O meu corpo diz que eu estou enfermo. Mas Isaías 53,4 diz que pela pisadura de Cristo eu fui curado. Agora é uma guerra. O meu corpo dizendo que eu estou doente e a Bíblia dizendo que eu estou curado. É errado no médico? Claro que não. É errado tomar remédio? Não. Eu pratico a minha fé. Pode ser que eu seja curado no ensino médico. Lembra daquele rei que foi condenado por Deus porque foi no médico antes de orar? Então a primeira coisa, você ora, você expulsa. De repente aquilo já sara na hora, nem precisa tomar um remedinho. Se a tua fé não chegou lá ainda, você toma um remedinho, a tua fé está crescendo, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do remédio. Você vai pôr a mão e dizer, em nome de Jesus, sai, e vai sair. Por quê? É um processo gradativo, amém? Vamos ver aqui então, só foi uma introdução, né? Agora nós vamos entrar em Deuteronômio 30, que eu tinha falado, 19 e 20, veja lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto. Deus, ele não impõe. Tem o livre-arbítrio, tá bom, amados? Deus pode dizer assim, você tem que ir para o céu e me amar. Não, eu proponho. Quem vai escolher é você. Saber quem escolhe se você vai para o céu, para o inferno, não é nem Deus, nem o diabo, é você. Porque existe essa capacidade. É claro que ninguém é burro, né? Tem que ser meio doidão, né? Mas eu quero ir para o inferno. Olha só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí diz assim, para você não escolher errado, eu vou te dar uma dica. Ele fala assim, Deus é tão bom, né? Olha o que ele diz ali. Os céus e a terra tomou hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz assim, escolhe pois a vida. Ele dá uma dica, assim, eu estou te propondo, o que você acha? Deus é tão maravilhoso. Escolhe a vida. Para quê? Para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, essa sua escolha vai afetar o neto dos seus netos, porque eu abençoaria até a 10ª geração, 100ª geração. Então as tuas escolhas afetam você, todos aqueles que se relacionam com você e seus familiares. Eles entram de carona na bênção, né? Porque você teme a Deus, diz que porque José temia a Deus, até a casa de Potifar era abençoada, que não tinha nada a ver com Deus. Então é maravilhoso como as nossas decisões, no caso de Jonas, né? A decisão dele afetou todo o barco. Então você anda com o Jonas aí, você acaba sofrendo. Mas se você teme a Deus, você passa a ser uma influência positiva, você deixa de ser tóxico. Você passa a ser uma pessoa tão benção, rios fluem do seu ventre, quem conversar com você vai ser beneficiado, quem sentar do seu lado vai ser curado, quem andar com você vai ficar parecido com o Senhor Jesus. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, diz, olha, cuide de você mesmo e da doutrina, Timóteo, porque fazendo isso salvarás não só a ti, mas os que te ouvem. Não é que Timóteo começou a salvar pessoas, mas como ele estava salvo, e dava um bom testemunho, ele tinha condição de levar outros para a salvação, porque ele tinha condição de influenciar outros a Cristo, né? Se você não dá um bom testemunho, como é que você vai dizer? Vamos para a igreja. Por quê? Para ser igual a você? Eu não vou não. Tem gente que não ganha ninguém para Jesus, porque o problema é de pensar, puxa, mas esse marido é ruim, não vai para a igreja, ou esse filho é ruim, não vai para a igreja. Às vezes o problema não está no ímpio, às vezes nós não estamos tendo essa capacidade de trazer a beleza de Jesus e cativar aquela pessoa. É maravilhoso, amados, quando você entrar em contato com pessoas que estão em seitas ou que estão errados, não fique dizendo onde elas estão errando, não fique cobrando o comportamento que elas pioram, porque a lei ela aumenta, avulta a ofensa. Então você diz, não faça, aí que a pessoa vai fazer. Chega para a criancinha e diz assim, não põe o dedo na tomada. Ela estava pensando nisso, mas quando você falou, não põe o dedo na tomada, isso desperta nela o desejo intenso, agora eu vou pôr o dedo na tomada. É assim que funciona.
Comece a pregar para o jovem, não se prostituam. Eles vão tudo para a prostituição. Mas se você ensinar a graça, eles escapam. Então o caminho da cobrança de comportamento vai gerar exatamente o efeito contrário. Quando você tenta trazer o céu de cima para baixo, assim, ó, como domínio, você traz o inferno de baixo para cima. Porque Jesus veio e lavou os pés, criou uma atmosfera para o arrependimento. Então precisamos aprender que muitas vezes sábio é o que ganha almas. Provérbios 11:30. E ganhar almas não é uma questão de cobrar comportamento e ser chato. Isso aí você ganha um inimigo. Nossa próxima série, que nós vamos ter após esta aqui, Avivamento de Interesse por Deus, chama-se Como Transformar Inimigos em Amigos. Isso é uma coisa extraordinária. Porque às vezes nós não sabemos nos relacionar. E para Deus, você sabe o que é a prioridade das prioridades, das prioridades, das prioridades, a prioridade top do top? É relacionamento. Amarás o teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para Deus o que importa, amado, é relacionamento. E nesse ponto precisamos crescer. Ele diz ali, para que viva tu e a tua descendência. Como que você vai fazer isso? Aí tem o como. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele. Uma tradução melhor diz assim, apega-te a Ele, porque disso depende a tua vida. A minha tradução diz assim, porque Ele é a tua vida. Ou seja, sem Ele não há vida. A pessoa ela existe, ela fala, ela pisca, tem identidade, mas ela está morta. Porque vivo é aquele que consegue passar o amor de Deus. Lá em 1 João diz, aquele que ama está na luz, está vivo. Aquele que odeia está nas trevas, está morto. Se a pessoa está na igreja, é ruim, ela está morta. A Bíblia diz, aquele que odeia está nas trevas. Mas pastor, ele fala em línguas, está nas trevas. Pastor, mas ele prega bem, está nas trevas. Mas ele vive dando dinheiro para todo mundo, ele está nas trevas. Porque aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E nesse ponto ninguém é PhD, tá? Não pense que você vai se formar aqui na terra. Olha, nós vamos crescer nisso. Mas diz lá em 1 João 3,2 que quando nós chegarmos no céu, seremos semelhantes a Ele. Então aqui você pode chegar no máximo 99,9%. Mas igualzinho você não vai ficar não. Você vai sempre crescer um pouquinho mais. O que nós vemos aqui é apegando-te nele, porque disso depende a sua vida. Vamos ver lá em 2 Coríntios capítulo 3, sobre como nós somos transformados e ficamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você não fica parecido com o Senhor Jesus Cristo se esforçando para, se cobrando para. Quando eu olho para os meus defeitos, eu devo confessá-lo, cobrir com sangue. Mas ficar olhando para os meus defeitos não fará mudar. Diga assim, eu tenho uma fórmula aqui mágica, Odete. A pessoa fala assim, se você jogar essa água aqui, nesse pozinho aqui, tudo vira ouro. É só R$10. Aí a Odete, que maravilha. Só tem um problema, Odete. Na hora que você estiver colocando o pozinho, você não pode pensar em rinoceronte. Isso não funciona. Não pode pensar em rinoceronte. Não pensa em rinoceronte. Todo mundo pensa em rinoceronte. Porque, entendeu como é o esquema do vendedor para enganar as pessoas? Você não pode. Se você na hora pensar rinoceronte, a fórmula não funciona. Então aqui está. Você não vai ficar parecido com o Senhor Jesus Cristo olhando para aquilo que você é humanamente, o seu desempenho atual. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Você só pode ficar parecido com Jesus se você meditar em quem Jesus é em você e quem você é em Jesus. Não quem você é na carne, no desempenho atual, mas quem você é em Cristo e quem Cristo é em você. Se você meditar, você ficará forte. Esse pão celestial te fará semelhante ao Senhor. Se você comer essa comida celestial, você ganha o caráter. Mas comer essa comida não é você ler a Bíblia de forma mecânica, religiosa, e nem ir na igreja buscar bênção e trabalhar para Deus. É você buscar a Deus com a intenção de se relacionar com Deus. Porque você pode ler a Bíblia assim, eu vou ler a Bíblia para depois dizer para os outros que eu conheço o versículo. Eu vou ler a Bíblia, porque o crente lê a Bíblia. Hoje eu não li a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Vou ler um capítulo aqui, porque crente tem a Bíblia, estou lendo aqui e tal. Não é assim que eu estou falando. Você lê, Senhor, cobre com o teu sangue, me ajude a te encontrar, me ajude, Senhor, a me parecer com o Senhor. Mostra para mim aonde que eu... Você está conversando com Deus através das Escrituras, procurando Deus e se relacionando com Ele. Aí a Bíblia se abre para você. Mas você lê a Bíblia como um papel, tinta preta no papel branco, com a tua mente, não adianta nada. Você tem que procurar pela graça. Se cobre com o sangue e com a ajuda do Espírito Santo, procura ficar parecido com o Senhor. Aí funciona. Aí, clique.
sabe? Mas não dá soco no carro, tentar levantar o carro nas costas. É quando você faz clique que ele... Aí ele funciona. Pode estar com o tanque cheio, mas se você não fizer clique, o carro não vai para frente. 2 Coríntios 3, 16 a 18. Diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Há um véu, amados, que é o véu da carne. O véu da carne faz você ver o quê? O defeito dos outros, não para você interceder pelos outros. O véu da carne faz você ver o problema, não a solução. O véu da carne faz ver as suas fraquezas, não a glória de Deus. Temos essa glória em vaso de barro. Crentes na glória, ó que glória. Crentes aqui na terra, aí já é outra história. Quem diz que esses são os santos do Senhor? Olha para os 12 de Jesus lá, o que é isso? Santos do Senhor? Você olha as 12 tribos de Israel, lá os filhos de Jacó, o quê? Santos do Senhor? Não parece. Porque Deus não está olhando o desempenho, Deus está olhando o coração. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque se for por desempenho, amados, desempenho gradativamente o Senhor está transformando, mas nós somos o que somos em Cristo. Por causa do que Cristo fez, nós somos salvos. Não por causa do que fazemos. Porque Davi errou mais que Saul, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia e reconhecia o seu pecado. Não porque ele não pecava. Entende? O crente ele não sente a vontade no pecado, não esconde o pecado, ele não tem paz no pecado, mas ele peca. Agora, ele peca com prazer, ele peca porque ele quer? Não, porque ele está num corpo ainda, ele não teve o corpo glorificado. Logo no céu não haverá pecado, porque nós teremos um corpo glorificado, né? Mas vamos procurar não pecar, amém, amados? Vamos procurar, pela graça, pecar cada vez menos, porque o pecado, ele faz com que as pessoas duvidem do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu peco, as pessoas dizem assim, o Espírito Santo não está nele. Porque se estivesse nele, ele não... Mas naquele momento a pessoa não vigiou, foi para a carne, falou o que não devia, fez o que não devia, depois volta para o Espírito, aí já a imagem está feita, né? Voltei para... parei de roubar. Parou. Ninguém acredita. As pessoas ficam só lembrando teus erros do passado. Deus não olha teus erros do passado. Deus olha você limpo, perdoado, né? Mas as pessoas sempre estão jogando na careca. 14 anos atrás você fez isso. As pessoas sempre estão olhando teus defeitos. E esse é o problema da queda. A queda fez com que a pessoa visse as suas fraquezas, o defeito dos outros e a demora em Deus atender a oração. Esses são os 3 pontos. Por isso que Deus diz assim, Noé, você não fará janela do lado, só em cima. Porque se tivesse janela do lado, Noé olhava, olha quanta gente morrendo, olha quantos animais boiando, ai minha velha, ai como eu vou estar velha. Não, só tinha a janela para o céu, para ele, mas Deus está comigo, mas eu vou sair dessa, entendeu? Agora, a religião vai lá, como eu sempre digo, né, Bruna? E abre janelas do lado. Olha o defeito daquilo lá, está no culto, olha para cá, olha, mas eu vou passar uma luta, olha, mas aquilo lá, você está olhando para tudo. Vamos olhar que Deus está conosco, que nós somos mais que vencedores. Meditar nas coisas do alto, porque as da terra são passageiras. Tem gente que só vê as coisas do lado, só vê problema, só vê defeito, só vê dificuldade, só vê problema, só vê defeito, só vê dificuldade, mas ele não vê a glória de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus. Veja, nós precisamos meditar que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que somos mais que vencedores em Cristo, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a pessoa não medita nisso, ela medita no problema, na fraqueza dela, no defeito dos outros. Que Deus nos ajude a meditar na coisa certa. Olha o que diz ali. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, então quer dizer, quando alguém se volta interessado ao Senhor, isso é raro. Você pega 100 pessoas na igreja, uma está ali interessada em cargo, outra ali está interessada em uma bênção, mas aqui diz, quando alguém se converte ao Senhor, eu vou lá, Senhor, muda a minha maneira de ser, me transforma numa pessoa parecida contigo, eu quero dar um testemunho, eu quero buscar o reino de Deus, sua justiça, eu quero te agradecer pelo que o Senhor já fez, eu quero me derramar diante de ti, muda a minha maneira de pensar, falar e agir, porque eu quero ser um crente verdadeiro. Isto é, quando se converte ao Senhor. Então aqui está alguém que está indo verdadeiramente à eclésia. Aqui a palavra igreja, eclésia, quer dizer, os chamados para fora. A palavra ek no grego significa assim, você pega 10 reais, aí você tira R$1, aquele dinheiro é chamado ek, tirado e separado para Deus, entendeu? Ek. Aqui eclesia é aqueles que foram tirados do mundanismo, do pecado, da vaidade, da loucura, para o Senhor. Eclesia.
Então, quando eu venho na igreja, eu quero minha bênção, eu quero trabalhar para Deus. Eu não sou eclesiástico, porque eu não fui tirado para fora. Eu ainda estou tentando salvar a minha vida e viver para mim mesmo. Mas o sangue que Jesus me comprou para Ele, agora eu sou dele, não sou mais meu. Eu não vivo mais para os meus interesses. Eu vivo para buscar o reino de Deus, é sua justiça. Eu fui comprado para Ele, para ser dele, para trazer glória para Ele. Veja, ser eclesia. Quantos que pesquisam assim, igreja lá fora, mas para Deus não é igreja. Não está gerando um povo para Deus, está gerando um povo mimado, buscando caçadores de bênção. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se o centro do culto é bênção, é milagre, é bênção, mas não é caráter, não é santidade, isso aí não é igreja aos olhos de Deus. Pode ser igreja aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é seita. Porque igreja é o lugar onde estão se aperfeiçoando os santos e transformando pessoas de caráter, para que essa sociedade tenha uma safra do que? De pessoas parecidas. O que quer dizer a palavra cristão? Eles foram chamados cristãos na igreja lá primitiva em Atos, porque eles eram parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Cristão significa pequenos cristos, ungidos, pessoas que olhavam para ela, lembravam de quem? De Jesus Cristo. Pelo caráter, faziam as mesmas obras e maiores, curavam enfermos, expulsavam demônios e tinham conhecimento profundo das Escrituras. Olha os 3 pontos. Ó. Fé, conhecimento profundo das Escrituras, um coração parecido com Jesus, humilde, manso, e quando põe a mão, sinais, prodígios e maravilhas. Aqui está o que nós precisamos ganhar. Se nós buscarmos isso, as demais coisas serão acrescentadas, amém? Vamos continuar a leitura para não se acabar, que não dá mais tempo, né, Matos? É uma pena. Mas eu tinha bastante para falar, a gente continua na quinta-feira, tá bom, queridos? A gente continua esse tema, vai até a parte 12. Se você quiser pegar, eu passo o site para você, as partes anteriores, tá? Então aqui, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Meu irmão, quando você começa a entrar no Espírito, você começa a ver que a palavra não é pesada, que a pregação não é chata. Quando você entra no Espírito, você começa a ficar livre. Liberdade para conseguir amar. Tudo eu posso naquele que fortalece. Quando você entra no Espírito, você começa a entrar nesse Espírito de fé, você fica que nem José e Caleb. Eu posso lutar com o gigante, eu posso viver essa palavra, eu posso curar enfermos. Você começa a pensar igual o Senhor. Porque o Senhor te vê como mais que vencedor, sentado nas regiões celestiais, amém? Então, a mente do Espírito é uma mente de quê? De vitória. A palavra que eles usam no grego, que Paulo colocou no grego para vitória, é Nike. Onde diz assim, morte, onde está a tua Nike, a tua vitória? Ele usa a palavra Nike. Essa é a Nike que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, Nike o mundo. É a palavra que eles colocam. Então, que nós possamos ter essa mentalidade de mais que vencedor. Eu posso vencer essa tentação. Eu posso vencer essa doença. Eu posso ganhar almas. Porque o Senhor me ungiu para a glória dele. Eu posso. E sem fé, possível agradar a Deus. Veja ali. Mas, veja ali. Olha o Senhor Espírito. Pastor, tão difícil. Não consigo. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Pastor. Está na carne. Porque onde está o Espírito, ali está a liberdade. Quando o homem entra no Espírito, ele começa a pensar, eu posso, porque Deus está comigo. Deus é maior que esse profeta. Ele começa a ter um espírito de fé. E é esse espírito que você temos. Em 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos esse espírito de fé. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fé, moderação, um espírito de amor, de alegria. Esse é o espírito que o Senhor nos deu. Vamos ver ali para concluir. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, não está com o véu mais da carne, os olhos do Espírito, refletindo. Então o que você contempla, você reflete. Quanto mais você contempla quem você é em Cristo, se você meditar em quem você é em Cristo, você ficará parecido com Cristo. Paulo, quando escreveu Efésios, ele não escreveu dizendo, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, vocês têm que parar com isso. Não, isso vai lá para o capítulo 5 ou 6. No capítulo 1, Paulo escreve quem vocês são em Cristo, o que vocês têm em Cristo e o que vocês podem em Cristo. Ele orava lá em Efésios 1, 16 e 19, que o Senhor abrisse os olhos da igreja para que eles soubessem quem eles eram, o que eles tinham e o que eles podiam em Cristo. Essa era a oração de Paulo. Abençoa eles, meu Pai. Ajuda eles, meu Deus, Deus já abençoou, com tua sorte abençoa. Senhor, abre os olhos dele para que eles saibam o que eles são. Senhor, mostra o que eles podem, o que eles têm em Cristo. Essa era a oração de Paulo. A oração de Paulo não é nada religiosa. Deus, envia um anjo, meu Pai. Meu Deus, ajuda, eles estão sofrendo. Não. Paulo dizia, Senhor, abre os olhos deles para que eles saibam quem eles são em Cristo, o que eles podem em Cristo, o que eles têm em Cristo.
Está lá em Efésios 1, do 16 ao 19. Se você puder fazer essa oração umas 20 vezes por dia, você vai ficar forte, né? Senhor, revela para mim quem eu sou em Cristo. Revela para mim o que eu tenho em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Sou o corpo de Cristo. O que eu tenho em Cristo? Todas as coisas são vossas. O que eu posso em Cristo? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você vitaminar a tua fé com esses ingredientes, com essa revelação, você vai ficar turbinado, tua fé vai ficar vitaminada, você vai pôr a mão no morto e vai ressuscitar na hora. Porque esse é o alimento da fé, é o argumento da fé. Porque a fé ela tem que ter argumento. Por que eu vou crer nisso? Porque está escrito. Por que Davi foi para cima de Golias? Porque eu acho que eu vi um anjo. Não, porque o pastor falou, porque ele... Não, ele foi lá nas escrituras, leu lá em Josué capítulo 1. Se você meditar nessa palavra dia de noite, não, o inimigo ficará de pé diante de você. Está escrito. É isso que... O homem viverá dessa palavra, irmão. Ele sabia que Deus tinha uma aliança com ele e que o outro era incircunciso. Deus não tinha aliança com ele, com o gigante. Agora você não medita na palavra, só medita nos problemas. Meu problema. Meu problema. Estou com problema. Que problemão. Vocês querem ter fé? Olhando para o gigante, você vai ter fé? Quantos metros tem? Peraí, seu gigante, peraí. Puxa, o senhor está alto. Deixa eu pegar o seu braço aqui. Meu Deus, que bração. Puxa. Vocês querem ter fé? Você fica com fé. A fé vem pelo ouvir o quê? Os problemas. A fé vem ouvir as más notícias no ratinho. A fé vem de ouvir o quê? Liga o rádio, morreu 14, isso é a fé vem para ouvir uma notícia. A fé vem de ficar pensando no problema. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Veja como a tua fé está aumentando aqui nessa manhã. Você sai da igreja de fica turbinado, não é? Ou tua fé está, sabe, o tanque cheio, full. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, conforme você medita nisso, contempla isso, crê nisso e repete e fala isso e pratica isso, esse é o ciclo da vida. Você ouve, você medita. Você crê, você fala, você pratica. Você está envolvido nisso, meu amado, tua fé só vai crescendo. Agora, estou pensando no problema, estou falando na luta, estou desesperado e estou parado esperando Deus abençoar. E joguei envelope lá no púlpito. Isso é doideira, meu irmão. Não adianta. Então está ali sentado, coração antigo, coração cheio de teia de aranha, esperando a benção. Não é assim. Jesus nos dá uma fé que quem crer e disser a este monte. Você pode crer, mas se você não disser a este monte, tem gente que não fala para o monte. Jesus diz, se você falar a este monte, ele sai, não é assim? O que Jesus falava? Febre, sai dele. Jesus falava com a febre, então a febre obedece, amém, amados? A febre tem ouvido, sabia? Então, se Jesus falava com a enfermidade e expulsava, ele falava com o monte. A gente não fala com o monte. Sabe o que a gente fala? Pastor, senta aqui, eu vou falar do monte. Eu vou ficar falando, o meu monte é assim, pastor. Ele tem 3 metros de altura, ele tem 4 largo. Pastor, meu monte. Não fale do monte, fale com o monte. Jesus não falava. Veja, amados, Jesus, amanhã eu quero pregar amanhã à noite sobre aquilo que você não penetra, a palavra penetra. Eu falei quarta-feira passada, quero continuar. Jesus não entrou no túmulo de Lázaro e tentou acordar ele. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Aonde você não pode, a palavra de Deus pode. A palavra de Deus pode. Eu não posso assim, sai tumor. Eu vou puxar, dar uma faquinha. Ele dizendo, tumor em nome de Jesus. Agora pode. O que eu não posso, a palavra pode. Mas a palavra na boca de qualquer um? Na boca de um cachorro? Não. Na boca de um papagaio? Senhor, é meu pastor. Não. A palavra num coração que anda com Deus. Quando você fala, tem fogo. Amém? Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Avivamento de interesse por Deus. Precisamos ficar parecidos com o Senhor. Ter esse charme celestial. Quanta gente que prega o evangelho e não tem o charme celestial. Quanta gente que vive na igreja, amados. Eu acho estranho isso. Uma vez eu fui numa Assembleia de Deus, uma tarde, lá, e o irmão pregou, eu achei tão maravilhoso que ele falou. Eu falei assim, irmão, você vê um peixe que nasceu na água salgada, viveu na água salgada, cresceu na água salgada, ele viveu a vida dele na água salgada. Quando você pesca o peixe e vai fritar, tem que pôr sal. Ele não tem sal. Não é assim? O crente vive na igreja. Mas você vai ver, cadê a fé, cadê o amor? Cadê o charme celestial? Você vê o quê? O povo angustiado, tribulado, chato, preocupado, briguento, crítico, fofoqueiro, mexeriqueiro, mundano, sensual, caloteiro. Que safra! Não, eu creio que Deus vai levantar aqui uma safra de cristãos
que vencem a sua carne. Em nome de Jesus, amém? Vamos, sem culpa, pedir perdão e sair dessa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.